Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 10 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo desse vídeo, e a situação em Soledar é bastante complicada. Os ucranianos ainda tomam conta da cidade, ainda resistem lá, mas as notícias não são muito animadoras, né? Alguns estão comparando a bravura da 46ª Brigada de Assalto Aéreo, que é a unidade que defende Soledar nesse momento, com a bravura do 36º Regimento de Fuzileiros Navais e do Azov em Mariupol. Bravura excelente, né? É um elogio, mas em termos de resultado final tático, vocês sabem, Mariupol acabou cercada e acabou sendo tomada pelos russos mais adiante, né? Então, isso indica que a situação lá não está muito boa mesmo. Mas temos boas notícias. O Reino Unido está considerando trazer o Challenge 2 para a Ucrânia, né, que é o principal tanque do exército inglês, e é um tanque muito bom, tem uma fama excelente de nunca ter perdido nenhuma unidade nas guerras que participou. E não é só isso, ele é o principal tanque do exército inglês, junto com eles viria os Leopard 2 da Alemanha, que também são tanques top de linha. Então repara, a gente não está falando aqui mais do pessoal da OTAN mandar equipamento de segunda linha para a Ucrânia. A gente está falando de coisas de primeira linha, coisas que são usadas nesses países mesmo, e que certamente vão fazer muita diferença nessa guerra. Curiosamente, eu me lembrei de um episódio que aconteceu justamente na época que chegou o HIMARS. O HIMARS também é um equipamento de primeira linha, e é algo que fez uma diferença enorme nessa guerra, né? E justamente naquela ocasião foi o momento em que os ucranianos perderam Severodonetsk e Lysychansk, mais ou menos na mesma época, ali no final de junho. E até me ocorreu a hipótese, eu não sei se isso é verdade, de que, na verdade, os ucranianos cederem algumas cidades faz parte do acordo justamente para evitar que os russos escalem o conflito, né? Ou seja, o russo tem a impressão que está avançando alguma coisinha, entregaram Severodonetsk e Lysychansk lá na época dos HIMARS, agora talvez entreguem Soledar para receber os tanques, não sei, pode ser que tenha alguma coisa aí, pode ser que não tenha nada a ver, né? Agora, de qualquer forma, Soledar não é uma coisa estratégica, da mesma forma que Severodonetsk, isso se mostra claramente agora. Os ucranianos perderam a cidade na época e não teve nenhuma grande mudança nisso daí. Mas, enfim, e lá na Rússia, o Lapin, que era o general responsável por algumas operações aqui na frente de batalha e que foi responsabilizado por alguns pela perda de Lima, saiu muito criticado, agora foi apontado como comandante das forças terrestres russas. É uma promoção que ele teve. E o pessoal está bem chateado com isso, né? E já tem também uma grande movimentação de Siloviki para substituir Putin. Vamos entender esse assunto, vamos ver esses assuntos e outros em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gertrude Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui rapidamente com Sevastopol. Sevastopol, alguma coisa foi atingida aqui, bem lá no quartel dos russos ali em Sevastopol. Vocês sabem, Sevastopol fica aqui na Crimeia, é este porto, essa cidade grande aqui, que tem um porto muito grande aqui, e essa região, mesmo durante o período que a Ucrânia controlava totalmente a Crimeia é da Ucrânia, tá? Ela é território ucraniano. Mas a Ucrânia não controla a Crimeia desde 2014. Mesmo quando ela controlava, essa área era controlada pelos russos, porque os russos tinham um contrato de aluguel que vinha desde a época da União Soviética, né? Aqui fica a principal frota russa do Mar Negro, fica baseada em Sevastopol. E os ucranianos de tempos em tempos atingem algumas coisas ali na área militar ali de Sevastopol, atingiram alguma coisa hoje cedo, né? Além disso, houve também de ontem para hoje ataque na região de Luhansk, em duas regiões, em Donetsk, em Zaporizhia, em 3 pontos, e em Kherson. Não vale nem a pena ficar mostrando cada ponto desses, é aquela estratégia que a gente tem falado para vocês já há vários dias, né? Os ucranianos estão de fato fazendo uma campanha muito agressiva para atingir postos de munição, depósitos de munição, postos de controle, agrupamento de tropas em toda a região ocupada pelos russos aqui, né?
Agora, a grande questão toda é justamente Soledar e Barmut, né? Barmut e Soledar, hoje em dia, já são meras ruínas, são cidades que já não têm mais nenhuma capacidade, e um grande problema que você tem nessa situação também é que começa a ficar difícil defender a cidade nessa situação, né? Então, tem aqui alguns relatos sobre o que está a situação atual lá em Soledar, principalmente. Soledar é onde está mais avançado o avanço russo, né, onde os russos conseguiram maior sucesso. Como a gente pode ver aqui, a parte sul da cidade já foi toda tomada pelos russos, isso daí ninguém discute. A questão toda é a parte industrial e a parte residencial que ficam aqui no norte da cidade, e é uma área mais alta, então é mais difícil de ser tomado, mas os russos estão com muito ímpeto aqui, né? Estão querendo aproveitar para tomar isso daqui. Então, vamos dar uma lida aqui no que o Butuzov, que é um jornalista ucraniano, falou sobre a situação. A situação é perigosa, o inimigo chegou numa posição da onde eles conseguem atirar na principal rota de suprimento de Soledar. Os russos não conseguem chegar nessa rota eles mesmos, mas isso, ou seja, não é um cerco completo. Mas o suprimento normal nessa rota é impossível e isso é crítico para a defesa. De fato, se você parar para pensar, se você não consegue mais abastecer as tropas ali, é uma questão de tempo até eles terem que sair, né? Ou você vai reforçar esse pessoal, vai mandar mais tropas para lá, ou vão ter que recuar, não vai ter alternativa. Ele diz aqui, mas existem oportunidades para corrigir a situação. Então estão pensando em alguma coisa. Nós temos forças consideráveis concentradas nessa área, existem tropas, tem muitas pessoas, tem equipamento, a situação é clara para todos, a dificuldade da situação é clara para todos, né? Ações são necessárias para corrigir essa situação. O que é necessário não é ações caóticas, mas ações planejadas para aumentar nossas vantagens passo a passo. A situação tática é clara para o nosso comando. O Alexander Sirski, o comandante das forças terrestres ucranianas, esteve em Soledar ontem. E o que está acontecendo em Soledar em si? A temperatura complica as ações, está a menos 18 graus Celsius. Lembra como a gente falou, essa semana a temperatura começa a cair bastante, já está muito frio lá na região, e isso precisa ser levado em consideração. Isso cria problemas para nós e para o inimigo. Nessa temperatura, a capacidade de combate depende muito de suprimento adequado, né? A 46ª Brigada de Assalto Aéreo está lutando firmemente, batalhas defensivas por cada casa da cidade. Eles também são auxiliados por outras unidades e coisa e tal. A brigada está dando o melhor dela, mantendo a capacidade de combate em condições extremamente difíceis. As tropas agem de forma exemplar. Enfim, faz alguns elogios aqui, né? Mas vocês podem ver, a situação não está fácil. A principal ameaça da parte russa é o flanco da cidade. Eles vão fazer tudo possível para entrar e conseguir entrar por trás de Soledar, contornar Soledar, e reservas novas, né, de forças aerotransportadas estão sendo enviadas. O comando russo coloca grande força, grande importância na captura de Soledar. Alguém pode se lembrar de como a 93ª Brigada Mecanizada, sozinha, com o suporte da defesa territorial, segurou Soledar e Barmut por 3 meses em seguida no verão, né? Na verdade, esse ataque a Soledar começou lá em agosto. Em agosto, os russos já estavam atacando Soledar, e o fato é que eles seguraram essa linha de frente em Barmut e Soledar por 3 meses, né? E eles devem ser reconhecidos por suas ações habilidosas no mais alto nível e pela inteligência. Enfim, aí eles elogiam mais algumas coisas aqui. Todos nós estamos preocupados com os heróis de Soledar e nós acreditamos em nosso exército que, com a devida organização, pode derrotar os russos, os invasores russos próximos a Soledar, né? Então essa é a informação que ele deu por escrito ontem. Esse aqui é o Butuzov, e ele falou mais alguma coisa aqui, então ele está dizendo que é mentira que houve uma retirada ucraniana da região. Deixa eu tocar o vídeo aqui, vou botar alguns pontos aqui.
на передовой. Это уже продолжается 9-й день. Потери противника, конечно, в этом... Então o que ele está dizendo aqui é que basicamente todos os prédios aqui na região, entenda, né, o que está acontecendo aqui? Os ucranianos têm toda essa área aqui, tem a área industrial que fica nessa mina aqui, e também estão posicionados nessa região aqui, né? E todos esses prédios estão sendo atacados. Os russos estão atacando por aqui e por aqui também, e aqui pelo sul também. Então estão atacando de dois lados, e todos os prédios estão sendo atingidos de forma contínua, segundo eles estão dizendo aqui, há vários dias, né? Eles atacam nossas posições com pequenos grupos de infantaria e estão tendo muitas perdas, eles estão morrendo muitos deles, né? O fogo está sendo usado para manter eles um pouco mais afastados, e muitos já foram eliminados aqui. Enfim, o que ele coloca é que a situação realmente é complicada, está cada vez mais crítica em Soledar, né? Inclusive o próprio Zelensky falou no pronunciamento dele noturno. O Zelensky toda noite faz um pronunciamento à nação sobre a situação da guerra, e ele falou nessa questão em Soledar que seria algo preocupante, que a situação está complicada, né? Enfim, aqui o Tendar traz uma foto aérea mostrando que a região aqui, onde há a linha de contato aqui de ucranianos e russos, está totalmente destruída, não tem mais nada em pé, todos os prédios foram nivelados, né? Então a briga está realmente muito complicada aqui na região da mina de sal. Esse vídeo que alguém colocou aqui tá certamente antigo, não tem neve, a região está toda coberta de neve nesse momento. Esse vídeo aqui é antigo, né? Bom, e aqui no Telegram do Hungria, que eu imagino que seja alguém da Hungria, né? Mas é um guerrilheiro que está lutando com os ucranianos lá na região, eles falam que hoje não vai ter cinema, continuamos trabalhando. Soledar, criticamente difícil até o fim. E a 46ª Brigada de Assalto Aéreo está praticamente repetindo o feito de primavera do 36º e do Azov no momento. Todos entenderão o conteúdo. E é aqui que eu explico para vocês que não é uma comparação muito boa do ponto de vista tático. É uma comparação de bravura muito boa, né? O que é o 36º e o Azov são justamente as companhias que defenderam Mariupol na primavera. Vocês lembram, né? Mariupol resistiu por vários meses aos russos cercando a cidade, e é um fato que eles acabaram derrotados, mas levaram muitos russos com eles. As perdas russas em Mariupol foram enormes. Uma outra forma de você entender isso daqui também é que, lembra, Mariupol estava cercada, mas continuou recebendo suprimentos durante muito tempo. E isso pode acontecer em Soledar também. Vocês sabem, debaixo de Soledar tem aquelas grandes minas de extração de sal, que só os ucranianos sabem exatamente onde estão todos os túneis daquelas minas, e é possível que eles acabem recebendo suprimentos através das minas, reforço através das minas ali, e dessa forma consigam manter a tropa em cerco durante muito tempo, né? Vamos ver, mas de qualquer forma não é uma boa coisa do ponto de vista tático. Segundo ele diz aqui, Bakhmut é seguro e negociável, ou seja, o que ele está dizendo é que é possível sim que Soledar seja perdida, mas Bakhmut não vai ser não, né? Vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente. Essa é a situação então em Soledar, não está perdida ainda, mas a situação é complicada e a gente não sabe por quanto tempo os ucranianos vão conseguir lutar lá. Se realmente a linha de suprimento foi cortada, não vai ser muito tempo, né? Bom, vamos dar uma olhada então na linha de frente como um todo. Aqui ele começa falando sobre o clima e coisa e tal. E segundo o Centro para Estudos de Defesa, as forças ucranianas romperam aqui em Pidkuichansk as defesas russas, tá? Pode ser que o avanço ucraniano em direção a Svatov se concretize muito mais rápido do que a gente imagina, né? Essas 4 cidadezinhas aqui eram as últimas barreiras antes de Svatov, né? Mas como a gente já viu, os ucranianos já tomaram boa parte de pelo menos essas 2 aqui, Krivoshivka e Pidkuichansk, e as outras 2, Kuzemivka e Kolomyshira, ainda estão em parte na mão dos russos, mas já tem muita presença ucraniana aqui.
Certamente os russos estão tentando esse caminho aqui para cercar essas tropas ucranianas nessa região, mas já estão tentando isso há vários dias e não conseguem, né? Ou seja, pode ser realmente que os ucranianos tenham conseguido avançar significativamente aqui, né? O exército ucraniano já chegou até a Zmivka. Olhando aqui nesse outro mapa, que dá para ver melhor o nome das cidades, né? Dá para a gente dar zoom. Aqui, então, Pidkuichansk, que a gente sabe, Krivoshivka, e são as cidades que os ucranianos já estão, e segundo eles dizem, já está aqui em Zimivka, que seria nessa outra cidadezinha. Essa cidadezinha aqui é uma cidade pequena, não é uma grande defesa russa aqui, tem outras cidades pequenas nessa região aqui, mas que não representam, são pequenas vilas, na verdade, não chegam nem a ser cidades, né? De qualquer forma, se os ucranianos estão aqui, os russos estão com um problema, porque Kolomichira vai estar cortada do acesso aqui de Svatov, né? Então pode ser realmente alguma coisa preocupante se os ucranianos estão por aqui, né? Ele diz, porém, que ele não acredita nesses reportes do CDS, ele acha que isso é precipitado, né? A gente sabe o DFMO, ele é bem conservador nisso, ele evita cantar vitória antes do tempo aqui a qualquer custo, né? Bom, no outro mapa, aqui mais próximo de Kriminá, os ucranianos repeliram ataques aqui próximos a Chervonopopivka e estão avançando aqui ao sul, próximo a Kriminá, né? A gente já falou sobre essa situação aqui ontem, não teve grande mudança de ontem para hoje. A briga já está chegando bem perto de Kriminá aqui. Bom, a visão dele aqui da região de Soledar é que os ucranianos repeliram ataques próximos a Soledar, e também Krasnahora, Pidhorodne e Barmut e Klishivka. Klishivka é mais aqui ao sul, mas o que ele está dizendo basicamente é que os ucranianos repeliram ataques russos por aqui. Agora repara que realmente a situação que está a cidade de Soledar aqui, se realmente os russos já estão chegando nesse ponto aqui e nessa situação aqui, tá praticamente circulou, né? Já praticamente não conseguem mais abastecer Soledar. Os ucranianos não conseguem mais abastecer suas tropas aqui, isso pode realmente ser um problema. Agora, é aquilo que eu falei para vocês também. Enquanto eles não capturarem ou não entrarem nessas cidades que tem aqui, enquanto eles estiverem no campo aberto aqui, tem como os ucranianos reverterem essa situação, né? Se vão conseguir ou não vão conseguir, a gente não sabe. Mas a questão é que, enquanto tiverem campo aberto, é mais fácil os ucranianos fazerem uma contraofensiva e expulsarem os russos daqui. Por hora, a situação é bastante crítica. Como ele disse, tem muitos rumores em Soledar, muitas preocupações. Os russos falam que já tomaram Brodhotne e Krasnahora, ou seja, já tomaram essa região toda aqui, e, enfim, que já teriam então circulado totalmente, cercado totalmente os ucranianos em Soledar, mas como a gente viu, aparentemente não. Eles têm um cerco tático, ou seja, eles conseguem atingir a linha de suprimento de Soledar, o que é um problema para os ucranianos. Não estou dizendo que não é um problema, não. É um problema, sim. Mas, por enquanto, as posições deles são ainda frágeis, né? Vamos ver como isso avança nos próximos dias. Os russos estão dizendo que já tomaram tudo, que já cercaram tudo. Não acredito. Bom, em Donetsk também teve várias tentativas de avanço russo aqui que não deram em nada, que continuaram não avançando. E finalmente houve há um tempo atrás, essa cidade aqui de Dorozhnyanka, que fica aqui próxima de Ruliapol, aqui em Zaporizhia, né? Ela havia sido atacada pelos russos, ficou em guerra, né? Em batalha, ficou em batalha durante um tempo. Os ucranianos agora retomaram ela completamente, né? Segundo ele diz aqui, algumas fontes russas disseram que o ataque nessa área foi apenas para dar alguma experiência de combate para algumas unidades russas. E é possível que tenha sido isso mesmo, né? De fato, não faz muito sentido em termos estratégicos a tomada dessa cidade. O DFMON ele traz um outro assunto aqui no final, que os russos alegam que conseguiram destruir um Obus 777 próximo a Ivanivka, né? Ivanivka fica aqui no norte, aqui ó, Ivanivka. Essa aqui é uma outra área que os ucranianos têm avançado devagarzinho
Ivanivka, até pouco tempo atrás, estava na mão dos russos, também Kislivka. Os ucranianos foram tomando aqui, estão avançando devagar, mas estão avançando aqui, né? E daí os russos falaram que destruíram um obuseiro 777 nessa região, e o que ele está achando é que isso é meio estranho, porque estaria muito próximo da linha de frente, né? Não dá para saber direito, pode ser simplesmente mentira russa, o que é uma possibilidade. Na visão lá, os russos já teriam destruídos 73% dos M777 que a Ucrânia recebeu, o que não é razoável. Eles já destruíram 240% dos HIMARS que a Ucrânia recebeu, o que é fisicamente impossível. Mas, enfim, essa é a situação aqui, estaria muito perto da linha de frente para um obuseiro desse para ser destruído, né? Mas, enfim, o Instituto para Estudo da Guerra traz algumas informações aqui, principalmente dos bastidores na Rússia. A gente vai ver que esse negócio está quente mesmo, tá? A briga ali pelo poder está muito quente. E a impressão que dá é que Putin é cada vez mais tratado como uma carta fora do baralho. O pessoal já está começando a se preocupar como é que a gente vai fazer para substituir o Putin lá, né? E aqui eles estão falando que o Prigozhin continua a usar os reportes de que o grupo Wagner conseguiu sucesso em Soledar para aumentar a reputação do grupo e colocar ele próprio como um comandante mais capaz do exército por lá. O presidente russo, o Putin, ele submeteu uma lei facilitando corrupção, ele afrouxou os controles de corrupção na Rússia. Isso certamente é porque as sanções estão afetando economicamente a Rússia, eles querem canais diferentes para conseguir recursos e conseguir equipamentos, né? Ou seja, aumentou a desorganização do Estado russo nisso daí. Isso também é um movimento de se afastar da Europa, tá? Porque a Rússia fazia parte de um grupo, né? O Greco, que era um grupo para justamente minimizar a corrupção, atuando de forma internacional, e agora a Rússia saiu desse grupo em função também de facilitar esse tipo de coisa, né? Bom, e o Medvedev falou que mandou algumas mensagens meio estranhas pelo Telegram, né? Traidores que foram para o inimigo e coisa e tal, eles estão falando em briga ali, né? E olha só, a indicação que a gente tem é que realmente está tendo um desconforto muito grande lá na cúpula do governo russo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Um grupo hacker russo, o HDR0, ganhou acesso a um sistema ISP System, que é um sistema de gestão de infraestrutura, né? E com isso, você sabe, o grande problema desses sistemas de gestão de infraestrutura é justamente isso, que se o sistema for hackeado, o hacker consegue acesso a toda a sua infraestrutura, né? Porque esse sistema gerencia a sua infraestrutura, então o hacker ganhou acesso ao sistema, ele ganhou acesso a tudo, né? E isso é uma coisa bastante séria, só que o que o pessoal talvez não tenha ficado claro é que, na verdade, isso é um sistema usado principalmente por empresas russas, tá? Então isso aqui foi um ataque grande, tá vendo aqui? Um monte de sites .ru, é um sistema muito forte lá na Rússia, né? Então isso aqui, ao contrário, não indica ser um ataque do governo russo contra o Ocidente, mas ao contrário, um ataque de um grupo hacker russo contra as próprias empresas na Rússia. Ele levanta aqui algumas empresas aqui que usam esse sistema, e a grande maioria é russa ou então em Belarus, né, de Belarus. Aqui tem algumas empresas também com .bi, né, que é a terminação lá de Belarus. Enfim, mais um ataque aí, hacker nessa guerra, né? Outra informação interessante é que a Rússia começou a usar os Su-57, que seriam os jatos mais modernos que a Rússia tem, mas ela ainda não tem coragem de usar na Ucrânia. Ela tem usado esses jatos na Rússia para lançar mísseis na Ucrânia. Então os jatos nunca chegam perto do espaço aéreo ucraniano, provavelmente com medo de serem derrubados, né? A Rússia tem uma quantidade ainda pequena desses jatos. Ele é um jato que ainda está em desenvolvimento, ainda não foi plenamente licenciado. É lógico, numa guerra isso não faz diferença, ninguém vai fazer questão de ter um carimbo para licenciar o jato, para ele poder começar a ser usado, mas a quantidade de jatos desse que a Rússia tem é relativamente pequena, e certamente perder um jato desse seria algo bastante trágico para a Rússia, né? E por outro lado, a gente tem aqui a informação que surgiu ontem que a Inglaterra, né, o Reino Unido,
está considerando fornecer para a Ucrânia 10 tanques Challenger 2, que é o principal tanque do exército russo, né? É um tanque muito bom, de última geração, e aí a gente já tá ouvindo falar que o Leopard 2, né, da Alemanha vai também, uma série de outras armas de ponta, né? E aí eu fiquei até curioso com uma associação que eu fiz, não tem nada que indique isso, mas eu não sei se vocês lembram, a última vez que o Ocidente deu uma arma de última geração para a Ucrânia foi justamente os obuseiros M77 e o HIMARS, que foram entregues ali no final de junho, né? Foi um pacote que foi no final de junho, e justamente nessa época foi a época em que a Ucrânia perdeu Severodonetsk e Lysychansk para os russos, né? Então, eu não sei, pode ser que não tenha nada a ver, que seja uma associação que eu fiz aqui por besteira, mas enfim, a impressão que me dá é que não seria totalmente descartada a possibilidade disso ser justamente um acordo, né? Veja, a Ucrânia segurou Bakhmut e Soledar desde agosto. Desde agosto os ucranianos conseguem segurar Bakhmut e Soledar, né? É verdade que teve aqui a questão de que os russos tomaram Yakovlivka aqui no norte, coisa e tal, mas não parece estranho que eles conseguiam segurar essa região por tanto tempo, e aí de repente os russos conseguem avançar pra caramba? E foi mais ou menos a mesma coisa também em Severodonetsk, né? Os ucranianos seguraram Severodonetsk por meses e meses, até que em determinado momento os russos conseguiram tomar Severodonetsk, e mais ou menos na mesma época os ucranianos receberam os HIMARS, receberam os M777, que fizeram uma diferença enorme dali para frente na guerra, permitiram as contraofensivas de Kharkiv e de Kherson. Então você vê, né, perderam uma cidadezinha que no total das coisas não fez muita diferença. Severodonetsk e Lysychansk estão aqui. Repara que essas cidades de fato não mudaram nada taticamente para os russos, né? E da mesma forma a gente sabe que Soledar e até eventualmente Bakhmut não farão essa diferença toda para os russos na região. É lógico, os ucranianos não querem perder a cidade, não tem por que isso. É sempre muito mais difícil retomar depois a cidade do que perder ela, do que defender ela, né? Mas não dá a impressão de que é mais ou menos a mesma coisa? Será que eles não estão fazendo isso justamente para os russos terem um gostinho de vitória e daí não ter aquela força de tentar uma escalada no conflito, né? Esse é o grande temor do Ocidente, né? Que o Putin se sinta tão atingido que não tenha nenhuma alternativa e acabe usando bombas atômicas, que aí complicaria a situação para todo mundo, né? Enfim, certamente complicaria a situação para a Rússia, mas complicaria a situação do mundo todo no final das contas. Enfim, não sei. Pode ser só uma besteira da minha cabeça. Mas o lado positivo dessa história toda é que, como eu falei, Soledar, se cair, é uma área que não tem importância estratégica muito grande, e ao contrário, os ucranianos receberem esses tanques de linha de frente, esses tanques de primeira linha, é algo que realmente pode fazer muita diferença, né? Tanto os ucranianos quanto os russos usam tanques ainda que são ou da época soviética ou evoluções dos tanques soviéticos, mas que não chegam perto desses tanques mais modernos que tem no Ocidente. O Challenger 2, particularmente, ele tem algumas características muito interessantes. Ele ganhou muita fama na Guerra do Golfo, porque ele foi o único tanque que não perdeu nenhum tanque durante a Guerra do Golfo. Ele foi usado em várias situações, em várias batalhas, junto com o Abrams dos americanos. Os Abrams, por enquanto, não estão entrando nessa negociação, mas tem vários blindados americanos vindo, né? E também com os Leclerc francês e o Leopard 2 alemão. E de todos esses, os britânicos não perderam nenhum tanque desses lá. Esses tanques têm a fama, pelo menos, de serem muito resistentes mesmo a armas antitanques, né? Eles têm uma defesa muito grande. Além disso, eles têm um canhão aqui raiado que permite tiros de longa distância e com muita precisão. Então, isso é um grande ganho no teatro de batalhas, né? Enfim, é um tanque considerado de primeira linha, um dos melhores do mundo e que pode fazer uma diferença enorme contra os tanques russos lá na linha de frente. Pode ser uma mudança tão fundamental quanto o HIMARS foi para os ucranianos. E não é só isso, né? Como a gente falou,
Os americanos também já estão mandando o Bradley, o M2 Bradley, que é um veículo leve de infantaria, e agora estão mandando também esse outro veículo blindado de combate aqui, o Stryker, que é um outro veículo leve de infantaria também, ou seja, lembra aquela distinção que a gente explicou na situação do Bradley? Esses veículos aqui, eles não têm a mesma blindagem de um tanque. Um tanque é aquele veículo que é feito para ir lá na frente da batalha, na linha de frente. Ele é capaz de tomar um tiro de um outro tanque do mesmo tipo dele e sobreviver. É lógico, ele não consegue tomar muitos tiros, né? Ou então, se a arma pegar de forma direta, ele não sobrevive, mas em princípio ele consegue sobreviver a um ataque direto. A blindagem dele é muito pesada, isso é um tanque. Esses veículos blindados de transporte de infantaria ou de luta de infantaria, né, de apoio de infantaria, eles são, o propósito deles é ficar um pouco mais atrás. Espera-se, eles não vão enfrentar o fogo dos tanques inimigos, mas vão enfrentar, por exemplo, soldados com metralhadoras ou coisa assim. Então eles têm uma blindagem ainda, mas não é uma blindagem que resista, por exemplo, a um tiro de canhão ou a um tiro muito grande, né? Mas resiste à metralhadora. E esses veículos, na verdade, a visão que muita gente tem, que com o advento dos NLAW, dos Javelin e dessas armas que destroem tanques, na verdade, acabou que isso equalizou a coisa toda, então hoje em dia um veículo blindado de infantaria é quase tão bom quanto um tanque, não porque né, não faça nenhuma diferença, tem diferença pra caramba, mas com o Javelin os dois podem ser destruídos da mesma forma, então meio que equalizou a coisa, né? De qualquer forma, os americanos estão mandando esse veículo Stryker também, além do M2 Bradley. E a gente já falou sobre isso em algumas outras ocasiões. O Leopard 2 da Alemanha é também um veículo topo de linha, é usado no exército alemão e de vários outros países, então é uma arma, não é mais aquele negócio de estarem enviando para a Ucrânia arma de segunda linha, coisa que está sendo tirada de serviço e coisa e tal, não, aqui eles estão mandando agora a coisa que é top de linha, é a principal arma que eles têm, e como eu falei para vocês, ok, tem uma parte de treinamento, é preciso treinamento para os soldados ucranianos usarem esse tipo de blindado, mas o treinamento de blindado é relativamente rápido. Não é instantâneo, mas é relativamente rápido, mais rápido do que, por exemplo, o treinamento em um sistema de defesa antiaéreo, que esse sim é muito mais complexo, vai levar muito mais tempo para os ucranianos aprenderem, né? Então tudo está indicando que vários países europeus vão mandar o Leopard 2 para a Ucrânia. França, Polônia e Alemanha estão planejando isso, mandar ao mesmo tempo. Ninguém quer ser o primeiro a mandar, porque é o que eu falo, né? Todo mundo teme uma escalada de conflito por parte da Rússia. Então o pessoal teme que esses tanques sejam mandados para lá e o país que mandar primeiro, a Rússia use como alvo de uma eventual retaliação atômica, né? Isso é o grande medo do pessoal. É uma chance pequena, já falei para vocês, porque se a Rússia fizer isso, ela sabe que em seguida ela deixa de existir, né? Ela some do mapa. Mas existe a chance, ninguém quer ser o primeiro nisso daí. Então eles todos mandando ao mesmo tempo, pelo menos minimiza essa chance de um ser destacado, né? E o Leopard 2 também, como eu falei, é um tanque de terceira geração, então é muito mais avançado que os tanques todos que tem ali, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Então isso vai fazer uma enorme diferença na linha de frente, né? Outra arma que o pessoal tá mandando para lá é justamente o sistema de artilharia móvel Archer de 155mm da Suécia. Então ele é eu não sei se é um canhão ou um obuseiro, aqui é um obuseiro. É um obuseiro autopropulsado e ele também é uma arma muito conhecida, muito de boa qualidade, coisa top de linha que é usada mesmo pelo exército sueco. Isso pode também ser mais uma dessas armas que estão indo aí em conjunto. Repara como todo mundo está fazendo uma grande quantidade de armamento para botar de uma vez só, e daí ao mesmo tempo a Rússia toma uma cidadezinha ou duas ali, e daí né, o Putin fica satisfeito, ele tem a desculpa de que está avançando. Não, estamos avançando, devagarzinho a gente está avançando. Só que com essas armas aqui os ucranianos podem fazer uma retomada pela retaguarda, e aquilo que eu falei para vocês, está arriscado os russos tomarem Bakhmut, tomarem aqui, e os ucranianos fazerem uma ofensiva aqui por trás, por Starobilsk, Luhansk, e isso aqui tudo ficar totalmente inútil, não servir para nada para eles, né? Vamos ver
como é que vai caminhar a coisa. Também não podemos deixar de mencionar os tanques T-72 modernizados pela República Tcheca. São tanques T-72, então são tanques mais antigos, são tanques que a Ucrânia já tem, mas até por isso também tem a grande facilidade que eles podem ser usados imediatamente, não precisa de nenhum treinamento, os ucranianos já sabem usar. E o Paquistão também está mandando 159 containers de munição para a Ucrânia. Munição, vocês sabem, é uma coisa crucial nesse momento, é um problema que a Ucrânia tem, tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Em toda a guerra isso acontece, os estoques iniciais que os países tinham já chegaram perto do fim, então agora começa a ter a importância da produção, né? E nesse ponto a Ucrânia tem a vantagem que ela tem acesso a muito mais países industrializados do que a Rússia. Enfim, começa a ser crucial esses países ajudando a Ucrânia com munição. O último assunto aqui é que o general Alexander Lapin, que era o comandante das forças do centro, do Distrito Militar Central, ele foi promovido a comandante das forças terrestres da Rússia, né? E vocês lembram dessa história do Lapin? Ele foi muito criticado na época que os ucranianos tomaram Liman e Yampil, essa região toda aqui, foi tomada pelos ucranianos e, na verdade, muita gente erroneamente, aliás, até o Strelkov fala aqui erroneamente que ele é o responsável pela derrota em Balaklia, em Kharkiv, mas não, ele não era. Quem era responsável por aquilo ali era o comandante do distrito do Ocidente, do Oeste. Ele que perdeu a batalha ali, né? Agora, a questão toda foi a seguinte, é que o Lapin ele foi chamado para ajudar, e segundo os críticos dizem, ele demorou a ajudar, ou ele mandou pouca ajuda. Então essa é a crítica que é feita ao Lapin, né? Então ele está dizendo aqui que ele foi muito criticado, ele foi demitido, ele perdeu o comando do grupo do centro depois de muita crítica do Kadyrov, do grupo Wagner, do Prigozhin e de vários outros comandantes também. Mas é aquele negócio, né? Na verdade, é o que eu falei para vocês, a culpa não foi dele. Quem perdeu aquilo ali foi o comandante, foi o Surudukov, né? Que era do comandante do Distrito Oeste, Distrito Militar do Oeste. Ele era do centro, e deveria ter ajudado ele, mas não ajudou. Essa é a crítica que fazem. Aqui, o Igor Strelkov, ele fala aqui, ó, a designação do general Lapin para uma posição mais alta, promoção do general Lapin, de forma singela, é um erro, né? O ponto não é nas qualidades dele de comando, se ele tem alguma, mas que ele vai ter debaixo do comando dele as tropas que sofreram uma derrota muito feia próximo a Balaklia e Liman, deixando como resultado quase 10 cidades e forçando um reagrupamento das forças de Kharkiv, na região de Kharkiv. Ou seja, o Strelkov, o Igor Girkin, o Igor Strelkov, está culpando o Lapin pela perda de Balaklia e Lima, quando na verdade ele não teve nada a ver com Balaklia, era o comandante do grupamento Oeste, e mesmo no caso de Lima, de fato ele foi chamado a ajudar e talvez tenha demorado a enviar ajuda, mas é aquele negócio, ele não era o responsável pela cidade. Ele foi chamado a ajudar, né? Para aumentar essa absurda demonstração de sua própria invulnerabilidade da liderança do ministro da Defesa da Federação Russa. Ou seja, ele coloca isso aqui, a culpa no Shoigu, dizendo que é o Shoigu que está fazendo merda. E na verdade não deixa de ser, tá? O que está acontecendo aqui é justamente o Shoigu batendo de volta no Prigozhin. Porque lembra, o Kadyrov e o Prigozhin criticaram muito o exército russo, aliás, criticam muito o exército russo, e justamente querendo ganhar dominância na política russa, e agora o Shoigu simplesmente deu um chegar para lá neles, botando o Lapin numa posição ainda maior, né? Tem outra crítica aqui do Anatoly Shary, é muito bem-vinda, ele está falando aqui ironicamente, tá, sarcasticamente, é muito bem-vinda a designação do general Lapin como comandante das forças terrestres da Federação Russa. O mundo precisa de menos guerras e mais rendição. E não sei o que lá, em breve nós estaremos preparando nossa grande rendição nessa guerra e coisa e tal. Ou seja, culpando o Lapin por, de novo, algo que eu falei para vocês, não foi culpa dele, foi o cara do Distrito do Oeste, né? A questão toda é justamente essa briga política. E aqui
Até saiu essa reportagem aqui sobre o Strelkov, falando sobre como as diversas forças russas estão se mobilizando, justamente vendo quem é que vai tomar o lugar do Putin, né? E toda essa guerra é por conta disso. Todo mundo está vendo que o Putin está cada vez mais perdido, não sabe para onde ir nessa guerra, não sabe o que fazer dessa guerra, ele está esperando alguma coisa acontecer que dê alguma perspectiva para ele não tem para onde ir. E daí o pessoal lá no Kremlin começa a se movimentar, né? O próprio Prigozhin é um deles, o Kadyrov é outro, e não tenha dúvida, o próprio Strelkov, que está falando isso daqui, ele também quer se cacifar para esse tipo de coisa, né? Ele fala aqui que, na verdade, quem está nessa batalha é o Prigozhin, o Shoigu, o Patrushev, que é o cara do FSB, pode ser também o filho do Patrushev, que é o Dmitry Patrushev, que hoje é ministro da Agricultura. Então tem um monte de nomes aí que o pessoal está se movimentando justamente para tentar definir quem vai ser o substituto do Putin. O pessoal já está vendo que o Putin não vai durar muito tempo nessa situação, seja por questão de saúde, seja porque muito em breve ele vai perder essa guerra, e no que ele perder essa guerra, é muito pouco provável que ele continue como líder da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.